Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui nesse vídeo numa missão super importante, que é de falar pra vocês um pouquinho sobre a minha escritora favorita, que é a Agatha Christie. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês 3 livros da Agatha, que são esses daqui: o Poirot Investiga, Os Relógios e Aventura em Bagdá. São 3 livros de estilos diferentes dela. Esse Aventura em Bagdá, ele é da minha prima, que me emprestou. Beijos, tá? E esses 2 aqui eu peguei na biblioteca da faculdade. Opa! Aqui. Bom, gente, a Agatha é uma das minhas escritoras favoritas. Se você nem sabe quem é a Agatha Christie, eu vou explicar. Ela faz uns livros meio que de suspense policial. Então, normalmente tem um crime ou tem um assassinato. E não é assim uma coisa simples de você resolver. É um crime, um assassinato, um roubo, assim, tipo, meio que sobrenaturais, sabe? Tipo, não tem explicação pra isso e dificilmente você descobre o que aconteceu antes dela contar. Então é um livro que te prende do começo ao fim. E eu já li vários livros dela e cada um é mais surpreendente que o outro. E mesmo você aprendendo o estilo dela, você dificilmente consegue saber o que aconteceu, quem matou, quem roubou, o que aconteceu. Ela tem um detetive que, na verdade, ela tem uma detetive mulher também, que eu só li um livro com ela, mas eu não sei o nome dela. Se eu descobrir, eu coloco aqui embaixo. Mas o detetive mais famoso dela é o Hercule Poirot, que tá aqui, né? Eu achava que antes era Poirot. Tipo, não, gente, eu aprendi com a Pan Gonçalves, que tem um canal super legal aqui, que é Poirot, porque ele é belga. Inclusive, se você estudou francês, como eu, ele solta umas frases, tipo, umas frases soltas, assim, em francês. Não é uma frase importante, assim, normalmente é uma expressão, um ditado, algumas coisinhas em francês, mas é muito interessante, eu sempre me divirto. Bom, então o estilo clássico da Agatha é bem no começo do livro, ter um assassinato ou ter um roubo, uma coisa totalmente improvável, e o livro inteiro é pra você descobrir o que aconteceu. Mas existem alguns livros que fogem desse estilo clássico dela. Bom, eu vou começar falando pra vocês desse daqui, Os Relógios. Ele tá bem maltratado, aqui ele é bem antigo, ele é de 1995 aqui, que ele entrou na biblioteca da faculdade, então ele, tadinho, muito tempo de vida já. E esse é um livro no estilo bem clássico dela, em que um assassinato super estranho acontece. Mais ou menos assim, tem o corpo é encontrado na casa de uma senhora cega. E ele é encontrado por uma menina que datilografava, sabe aquela que todo mundo tinha máquina de escrever? Então, uma pessoa que datilografava cartas, documentos. E essa menina foi chamada por essa senhora cega. Mas a senhora cega diz que não chamou ela. E quando ela entra na casa, ela percebe que tem um corpo lá. E a mulher cega não tá lá. Ela recebeu a instrução de entrar, mesmo que não tivesse ninguém, e esperar a dona da casa. E aí ela percebe que tem um corpo. E ela sai correndo e gritando, e isso chama a atenção das pessoas. E aí quando a mulher cega chega, a menina conta pra ela e tudo mais. Esse que é o mistério. Tipo, quem é aquele... E não sabem quem é aquela pessoa, não tem um cartão, não tem um documento, não tem nada. E tem 4 relógios que estão na sala, que não eram da dona. Tipo, eles não estavam antes naquela casa. São 4 relógios que estão todos parados na mesma hora. Por isso que chama Os Relógios. E aí que tudo vai acontecendo, tipo, quem é aquela pessoa, a datilografista, não sei se é datilografista, acho que é, mentiu, a senhora cega está mentindo, e ele começa, não é a principal pessoa que está investigando não é o Poirot, se eu não me engano, ele está doente nesse livro. Deixa eu ver se eu confirmo aqui. Então, ele tá doente nesse livro, quase certeza, e ele tá com gripe, então ele não pode ir no lugar do crime. Então, tem um detetive que tá lá, e esse detetive é um amigo dele, e esse amigo dele vai lá na casa dele e vai contando tudo. Então o Poirot, ele é tão brilhante, tão fantástico, que ele vai descobrir o crime sem nem estar no local, sem nem ver nada. O amigo dele vai tirar umas fotos e vai juntar umas conversas dos vizinhos, tudo mais. O Poirot, ele segue aquele estilo do Sherlock Holmes dos filmes, sabe? Ele percebe detalhes que ninguém mais percebe, coisas nas conversas, e assim ele resolve o crime. Então esse daqui é um livro do estilo clássico da Agatha, ele é maravilhoso, eu acho que eu li em 2 ou 3 dias, a gente quando começa a ler não consegue mais parar. E todo o livro é pra você descobrir o que aconteceu, e você meio que tem a chance de tentar descobrir também, porque ele mostra todas as conversas com os vizinhos,
as conversas com todo mundo que é suspeito, descreve o local, descreve as fotos, mas dificilmente você vai acertar, porque é uma coisa assim fora do comum, só o Poirot mesmo pra descobrir. Esse daqui, do Aventura em Bagdá, já é um livro totalmente diferente da Agatha, que eu já não gostei tanto quanto os outros, mas ele é tão bom quanto. Ele é um livro que até tem um assassinato, mas o foco do livro não é o assassinato. O foco é uma conferência internacional que está acontecendo. E as pessoas não sabem o que é essa conferência, de quem é, pra quem é, mas vários líderes estão se mudando, estão se movendo para Bagdá, para essa conferência. Ele é uma coisa meio nacional, ele trata daquela coisa de Guerra Fria, comunismo, capitalismo, e tem um assassinato, mas não é o ponto principal dessa história. A história em si é de uma garota que ela é meio doidinha, assim, ela vive inventando histórias pra vida dela, ela inventa, tipo, mentiras pra vida dela. Ela chega em você e conta uma história fantasiosa do que é a vida dela, sendo que nada disso é real. E uma vez, quando ela é demitida do emprego, ela encontra um outro jovem numa praça e ele fala que vai ir pra Bagdá com o chefe dele. E ela simplesmente decide que é o destino da vida dela ir pra Bagdá e que ela tem que dar um jeito de ir pra lá. Vamos dizer que ela consegue ir pra lá. Isso não é um spoiler, isso é tipo, bem no comecinho. E ela acaba sendo envolvida nessa coisa dos espiões, assim. É um livro totalmente diferente dos outros livros da Agatha. Ele tem uma coisa de espionagem, uma coisa assim internacional, ela vai pra vários lugares diferentes. E a questão tem um mistério no assassinato, porque a pessoa que morre murmura assim algumas palavras antes de morrer e ninguém sabe o significado daquelas palavras. Só que as palavras significam uma coisa assim mais internacional mesmo. É um livro bem voltado pra essa coisa de política, Guerra Fria e coisas assim. É maior do que o dos relógios, por exemplo, que só fala daquele crime, daquela casa, daquele bairro. Esse daqui ele envolve meio que o mundo inteiro. Então se você gosta daqueles suspenses, assim, de espiões, filmes de espionagem, eu tenho certeza que você vai gostar mais desse. Eu prefiro aquele bom e velho assassinato, que a gente tem que descobrir quem é o assassino. Mas esse daqui foi bem interessante também. E chegou uma hora que eu entendi o que estava acontecendo. Eu não entendi tudo, mas eu entendi, tipo, é isso. Mas também é difícil de você descobrir a trama toda, é muito bom, a Agatha faz muito bem as coisas. E o último livro também, que não segue o estilo clássico, mas não é tão diferente quanto aquele ali, é o Poirot Investiga. E eu acho que esse é um bom livro pra você começar a ter um contato com a Agatha Christie. Se você não costuma ler, assim, mistérios policiais, coisas de assassinato, livros de detetives ou algo assim, eu acho que esse livro é muito legal, porque em vez de ele ser como os outros que contam do começo ao fim uma história, esse daqui, cada capítulo é um crime que o Poirot resolve. Então, eu não terminei ele ainda, tô na metade, mas já dá pra falar com vocês, ó. O primeiro é a Aventura da Estrela do Oriente, não, do Ocidente, a Aventura da Estrela do Ocidente, que é aquela história que provavelmente vocês já viram em filmes ou em desenhos que, tipo, homenagearam a Agatha. Se você tem um irmãozinho ou um filho, você provavelmente já assistiu Backyardigans, e o Backyardigans fez um episódio do desenho baseado nessa história, que é o roubo de um colar de diamantes enormes, e aí a luz apaga, o colar some, e você tem que perseguir, saber quem roubou. Então veio dessa história aqui, que é super curtinha, ó. Tem 20 páginas. O outro é a Tragédia em Madison Manor, a Aventura do Apartamento Barato, o Mistério de Hunter's Lodge, o roubo de $1 milhão em obrigações de tesouro, a Aventura da Tumba Egípcia, o roubo das joias no Grande Metropole, o Primeiro-Ministro sequestrado, o desaparecimento do Sr. Devingan, a Aventura do Nobre Italiano, o Caso do Testamento Desaparecido, a Dama de Véu, a Mina Perdida e a Caixa de Bombons. Então, cada história tem mais ou menos isso, umas 20, 15 páginas. E são várias histórias super interessantes, super diferentes. E elas são bem rapidinhas, então você consegue, tipo, ler uma por dia. E tem aquela coisa de ser totalmente fantástico. Você não entende o que está acontecendo. Tipo, parece um roubo impossível, parece uma morte impossível, parece que algo sumiu do nada. E aí o Poirot vai lá e resolve. E ele é muito bem humorado, então as histórias são bem engraçadas. E é um ótimo começo pra você que quer começar a ler alguma coisa de suspense, de detetives. É muito legal ele. E ele é bem curtinho, ó, como dá pra vocês verem. Esses são os meus 3 dicas de livros da Agatha Christie, mas tem muitos outros bons livros dela.
Dificilmente tem algum livro dela que eu peguei e não gostei. Existe sim, mas tipo, acho que foi um só de todos. O primeiro livro que eu li dela foi O Caso dos 10 Negrinhos, que hoje chama E Não Sobrou Nenhum, então dá pra, ou E Não Restou Nenhum. Dá pra você encontrar com esses dois nomes, que é muito interessante. São várias pessoas que estão numa ilha, numa casa, só tem eles na casa e todo mundo começa a morrer em sequência. Então, se não tem ninguém de fora, dá a entender de que é alguém lá dentro que tá matando. E não tem um detetive, não tem alguém narrando. Você só, tipo, consegue ver os pensamentos e as conversas das pessoas, de cada uma das pessoas que tá lá. Então você meio que fica naquele suspense, tipo, meu Deus, será que é esse? Ai, meu Deus, será que é esse? E você não sabe se a pessoa tá falando a verdade pra outra pessoa. Então é muito legal. Eu só descobri na última página, quando ela resolve contar mesmo. Um que é muito bom é Os Elefantes Não Esquecem. Teve muito livro, eu li muitos livros bons da Agatha e ela é maravilhosa. Então eu espero que eu tenha deixado vocês com aquela vontade de ler a Agatha Christie. Tem muitos livros legais dela, se você encontrar um monte em PDF. E é isso, gente. Me contem aqui embaixo se vocês gostam de Agatha Christie, se vocês gostam de livros assim. Se você já leu Sherlock Holmes, me deixa aqui pra saber se é legal. Eu nunca li Sherlock Holmes, então o único detetive que eu amo mesmo é o Poirot. E ele é muito legal, gente, então eu recomendo pra todo mundo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, que sempre tem vídeo novo aqui. E deixa seu joinha pra saber que você gostou.